Eis um assunto que gera muita confusão, muita dúvida nas pessoas, muitos questionamentos. Questão de vingança ou justiça. Todo mundo passa uma hora por tal questionamento, envolvendo inclusive os seus conceitos religiosos, espiritualistas, a respeito de ira divina, inclusive, a justiça de Deus, justiça divina, e até que ponto as pessoas estão pedindo justiça ou querendo uma vingança. Vamos a esta reflexão a partir de meus tantos artigos publicados. Este é de 2020. Vingança ou justiça. É comum nos depararmos com estas duas expressões nas situações mais delicadas que as pessoas atravessam na vida, inclusive em casos extremos. Quem nunca ouviu as frases "a morte de fulano foi vingança" ou "justiça será feita"? Estes dois desejos muitas vezes se misturam dentro das pessoas, e nessa mistura perde-se a noção, não se tem clareza do que se quer. A pessoa foi prejudicada, uma injustiça aconteceu com ela, automaticamente se clamará por justiça. Mas como será feita? A conhecida justiça com as próprias mãos? Ou uma suposta invocação da ira divina, que vemos muito escrito nas redes sociais, inclusive por pessoas religiosas, a invocação da ira divina. Aqui entram também várias interpretações religiosas acerca do complexo mundo espiritual. Independentemente da aplicação da pena prevista na lei dos homens, as pessoas clamam por uma justiça divina. Esse clamor é o ponto delicado em relação ao que cada um de nós sente pelo malfeitor ou criminoso. A expressão lei do retorno já virou chavão, tão banal que ficou que muitas pessoas nem mais se atentam a analisar a questão com a atenção que se deve. O fato é o seguinte: estamos envoltos numa teia universal. Tudo o que se projeta tem um efeito recíproco. E isto independe de você crer ou não, querer ou não. A teia é o que é. Ninguém de nós a controla. Temos controle sobre nós, nossa mente, mas não sobre ela. Afinal, o que seria do universo se cada um moldasse essa teia à sua maneira? Ainda que essa teia não seja manipulável por nós, existem muitos que colocam obstáculos nela, criam pequenas rupturas, encardem-na com desejos impulsivos obsessivos, atrasando o caminhar delas mesmas e dos outros. E ficam patinando naquele degrau por muito tempo, deixando de subir rumo às etapas seguintes. Muitas pessoas não carregam inveja nem ciúme exagerado, mas num momento de provação, algum infortúnio, a perda de um ente querido de forma não natural, exemplo, num homicídio, numa perda sofrida numa trapaça feita por outro, vence neste desejo profundo de punição a quem praticou a ação. Aí surge um juiz pessoal, um juiz da justiça dos homens ou um juiz universal? Qual deles tomará a dianteira? Ainda que a pessoa não tome nenhuma atitude ligada à justiça com as próprias mãos, os pensamentos têm determinado poder. Aquilo que nossos olhos não veem, mas corpos sentem. Estas ações humanas sobre as teias são minúsculas. Ainda que somemos os milhões,
bilhões de seres humanos neste planeta que fazem essa teia oscilar na inútil tentativa de manipulação. É como se essa teia fosse o mar, que as pessoas jogam lixo nele, e dali a algum tempo esse lixo volta à praia, e o mar continua intacto, com sua missão, o vai e vem de suas marés, e aquilo que o ser humano descartou volta para ele. É inevitável sentir mágoa, raiva de quem nos prejudicou direta ou indiretamente, mas é algo que não devemos manter, porque são sentimentos que nos corroem. Mesma coisa a ansiedade por justiça, ou a venenosa vingança. O mundo que separa ambas é extremamente fino e frágil dentro da natureza humana. Mesmo sabendo os cristãos que Deus é um Deus de justiça e não vingança, os cristãos veem-se no constante desafio de se manter do lado da justiça e na esperança de que ela virá. Como e quando não se sabe e nem cabe a eles saber como se dará. É uma luta contra esse impulso resultante da fraqueza espiritual, porque todo sentimento de revanche, vingança, é produto do instinto primário, não exatamente o animal, porque o animal luta pela sobrevivência. É uma mistura disto com uma distorção dentro da inteligência humana, que é muito usada para o mal, para a satisfação do ego e o prazer de ver o linchamento de um desafeto. O melhor instrumento de combate ao sentimento de vingança é a fé, e a certeza na justiça. Quando se concentra na certeza de que a justiça será feita, na medida exata, desfaz-se o sentimento de vingança, porque a fé não combina com vingança. A vingança pede planos, esquemas, tramóia, maquinação, enquanto a justiça já é algo pronto, que não visualizamos em detalhes, mas sabemos que ela é um edifício construído e que nada pode contra ele. Na vingança, sempre existe a preocupação com a segurança do vingador, como se proteger com possíveis represálias depois da vingança concluída. Na teia universal, a vingança é o patinar no mesmo degrau. Sempre haverá dívidas, porque malfeitor e vingador cometeram seus atos por prazer. A missão do ser humano não consiste em busca do prazer, e sim em busca da ascensão espiritual. E essa ascensão ocorre no equilíbrio dos atos. Daí ser fundamental que a justiça almejada seja na medida exata, proporcionando ao malfeitor a devida reflexão e o colhimento daquilo que plantou, sem poder questionar, tentar argumentar que sua punição foi extrapolada ou que a justiça errou. Importante citar que as práticas vingativas são diversas, vão bem além das engenharias da justiça com as próprias mãos, que dificilmente é justiça, é um impulso de vingança. O poder da mente é fato indiscutível, e por esses caminhos complexos e bastante pessoais, pode-se também realizar atos de vingança que consistem em trocas, algo por algo. Muitas pessoas, sejam elas da crença que for, recorrem às forças ocultas nestas situações extremas, porque querem ver a punição. Quando se acelera um processo punitivo, fica claro que não se tem fé na justiça. A pessoa está insegura, e o caminho neste momento deveria ser buscar a segurança e não uma interferência punitiva. Como pode uma pessoa insegura determinar uma ação punitiva? Isto abre brecha para aproveitadores da insegurança alheia, o que ocorre tanto no campo físico como espiritual. Primeiro a segurança. A partir da segurança, então, se visualizará o caminho para a justiça.
porque a pessoa segura consegue detectar se uma autoridade a qual recorreu é de fato de justiça ou não. Conclusão: a vingança é sempre impaciente, a justiça é paciente. Não se alcança a fé quando o desespero está imperando. É preciso silenciar, acalmar a mente para encontrar a fé. E quem alcançou a justiça sobre determinada violência sofrida, não teme represálias ou cobranças, seja no plano físico como espiritual.